Os censores das redes sociais não perceberam esse problema ainda. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Existem algumas situações que são excelentes para explicarmos como funciona a informação descentralizada e distribuída e por que ela realmente é uma grande mudança na mentalidade da sociedade e totalmente inócua aos enormes esforços feitos por políticos, governos e mídia tradicional para controlar essa informação. Infelizmente, como explicaremos mais adiante, não temos nenhum exemplo que possamos usar abertamente no canal para exemplificar isso sem comprometer as diretrizes do YouTube. Então, ao invés de usar um caso real, vamos usar uma hipótese totalmente não relacionada a coisas reais. Imagine, apenas por hipótese, que um filho de um político muito conhecido, candidato a presidente de um grande país hipotético, tenha esquecido, digamos, o celular com um monte de imagens, vídeos e e-mails comprometedores, digamos, na loja de troca de bateria de celular ou coisa do gênero, e essas informações chegaram na mão do advogado do político adversário dele. Ou, numa outra hipótese totalmente não relacionada, um outro advogado de um outro candidato à presidência de outro país hipotético tenha sido flagrado por uma câmera de pegadinha em uma posição comprometedora com uma menor de idade e essa gravação acabasse como um filme de comédia pastelão. Digamos que coisas desse tipo, totalmente improváveis de acontecer no mundo real, tenham acontecido nesse universo imaginário nosso, que não tem nenhuma relação com o universo real. Em ambos os casos, lógico, no momento que tais informações vieram a público, jornalistas imaginários desse universo hipotético começaram a falar sobre o assunto. Só que isso é um problema para esses políticos fictícios, porque eles estão próximos da eleição, não querem propaganda negativa nesse momento. No mundo antigo da informação centralizada, esses candidatos fariam todo o possível para proibir jornais, grandes redes de televisão, rádio, etc., de divulgar tais conteúdos. E isso era relativamente fácil, porque eram poucas entidades responsáveis por muita informação. Se conseguissem calar, digamos, meia dúzia de grandes empresas da mídia, provavelmente pouquíssima gente sequer ficaria sabendo do caso, e mesmo esses que ouviram de boca a boca ou de pequenos jornais independentes achariam que a coisa é mais boato do que verdade, por não verem nada na mídia tradicional. Como políticos fariam para ter esse controle sobre a mídia? Bem, muitos políticos são ligados à mídia. Alguns são donos de empresas de mídia. Várias mídias dependem de licença estatal para funcionar. Então, raramente querem bater de frente com políticos. Sempre tem também o caminho da corrupção. E, finalmente, pode-se recorrer à justiça estatal, alegando quebra de privacidade ou qualquer outra coisa. Consegue-se dessa forma uma liminar que dure 2 semanas, já é o suficiente para abafar o caso até o dia da eleição. Enfim, existem vários meios dos políticos coagirem a mídia tradicional a pelo menos segurar uma história por algumas semanas. Mas hoje não vivemos mais nesse mundo de informação hierárquica e centralizada. Vivemos no mundo da informação descentralizada e distribuída. A grande divulgadora de informações hoje em dia é a internet. Muitos jornais, revistas e redes de televisão viraram apenas uma versão impressa e opinativa das informações que todo mundo já tem de graça na internet pelas mídias sociais. Lógico, isso virou um grande problema para os políticos. Ao invés de convencer meia dúzia de grandes empresas de mídia, eles teriam que convencer agora centenas de milhares, talvez milhões de canais no YouTube, páginas no Facebook, influenciadores do Twitter, a não falar sobre o assunto. E isso é algo impossível. O que esses políticos sacanas fariam então? Bom, são milhões de páginas, mas todas elas no Facebook. São milhões de influenciadores, mas todos eles no Twitter. Basta a gente controlar o Twitter e mais meia dúzia de grandes empresas de tecnologia que a gente consegue usar o exato mesmo truquezinho que usávamos na mídia tradicional. E lembre-se, essas empresas também são suscetíveis à pressão de políticos. Os políticos podem ameaçar elas de diversas maneiras, hipoteticamente falando, claro. Políticos reais são pessoas de absoluta boa índole, jamais seriam capazes de golpes tão sujos assim. Imagine, por exemplo, apenas por hipótese, que a maior parte dessas empresas de tecnologia, por mero acaso, estejam no mesmo estado hipotético, governado pelo mesmo governador imaginário que é evidentemente ligado a uma dessas facções políticas fictícias. Seria muito fácil o parasita fazer pressão nessas empresas que estão no seu estado para isso.
tem milhares de coisas que ele pode fazer para prejudicar essas empresas. Então é muito fácil para eles conseguir a cooperação dessas grandes plataformas de divulgação na internet. Só que aqui entra o problema. Plataforma tecnológica não é a mesma coisa que mídia tradicional, porque ela fornece apenas a base para a informação fluir. Ela não tem controle sobre a origem da informação em si. A origem da informação são milhares de pessoas compartilhando essa informação através dos mais diversos meios. Então essas plataformas têm um problema: como censurar milhões de pessoas falando ao mesmo tempo? Bem, eles tentam o que podem, mecanismos automatizados, bloqueio de link, palavras-chave, isso eles conseguem fazer relativamente rápido. Mas isso é facilmente contornado usando-se apelidos, links alternativos, evitando-se certas palavras. Digamos que num outro país fictício desse nosso universo imaginário, por exemplo, pode haver um grande governo comunista que usa até firewalls para impedir qualquer pessoa de criticar o líder supremo hipotético deles. Sabe o que essas pessoas hipoteticamente fariam? Inventariam apelidos para o supremo líder fictício, para assim poder criticá-lo. Toda semana inventariam apelidos novos, de forma que os censores estão sempre alguns dias atrás e todo mundo continua criticando o cara do mesmo jeito. Ah, mas eles podem usar um outro truque: vigiar de perto os grandes canais, as grandes páginas do Facebook, os grandes influenciadores do Twitter e aplicar punições rigorosas. Se calar, digamos, as 10 mil maiores páginas do Facebook, eles imaginam, ninguém mais vai saber do assunto ou vai achar que é um mero boato, tal como era quando eles calavam as 6 grandes empresas de mídia no passado. Só que não é a mesma coisa. A informação distribuída tem características diferentes, porque são milhões de pessoas repassando tal informação por múltiplos canais. Não são só pelas grandes empresas de tecnologia, mas também por todo tipo de ferramenta de comunicação independente. E todas elas têm sim um grande número de concorrentes, de alternativas. WhatsApp, Telegram, Signal, e-mail, Discord, páginas pessoais, jornais da internet, blogs, fóruns de discussão com os mais diversos níveis de anonimato. Sim, o YouTube, o Twitter, o Facebook são os principais? Claro que são, mas estão longe de ter a predominância que a mídia centralizada teve no passado. Se você conseguir controlar apenas os maiores canais, as maiores páginas nessa plataforma, ainda assim você vai estar controlando uma fração minúscula da quantidade de informação que passa nessas plataformas por outros meios. A principal força da informação descentralizada não são canais como o meu, ou canais maiores que os meus, ou mesmo outros canais menores, mas muito influentes ainda. A grande força são os pequenos canais, são as pessoas falando diretamente umas com as outras. O resultado disso é claro: nesse universo paralelo fictício, absolutamente todo mundo na internet já teria visto o advogado hipotético do suposto candidato imaginário arrumando a cueca na frente da menina. Não importa quanta força foi feita para censurar ou ocultar isso. Todas as pessoas já teriam visto todos os vídeos, com teor pornográfico ou não, já teriam lido todas as mensagens, visto todas as fotos do filho hipotético do outro candidato fictício, mesmo que todas as grandes empresas de tecnologia proíbam isso, mesmo que nenhum canal fale sobre isso. Todo mundo já recebeu o link de alguma forma, todo mundo sabe como usar ferramentas de busca. Eu tenho certeza que um eventual ouvinte imaginário meu, caso eu tivesse um canal hipotético nesse universo fictício, esse meu ouvinte já teria visto todas as informações em menos de 12 horas delas serem liberadas, mesmo que eu não fale um A sobre o assunto. Só não viu quem não procurou por elas. E olha, eu vou te falar, esse universo hipotético é assustador, viu? Porque tudo que foi liberado dá a entender que determinado filho de determinado candidato pode estar sendo chantageado por aquele país fictício comunista que tem um firewall. As cenas de conteúdo sexual são o de menos no meu ponto de vista. Mas o conteúdo hipotético desse universo totalmente imaginário é realmente uma coisa impressionante. Simplesmente a censura dessas grandes empresas de tecnologia é inócua. Ela pode incomodar alguns canais, pode até matar canais, mas não consegue parar a informação descentralizada em si. E não é porque elas não estão fazendo força o suficiente, ou porque elas não estão sendo duras o suficiente, ou porque não estão investindo dinheiro o suficiente. É porque o meio é diferente.
não tem como controlar a informação da mesma forma. A internet é essencialmente diferente da mídia centralizada. E a informação tem uma característica de aumento de entropia que é definitivo. É uma caixa de Pandora às avessas. Depois que saiu da caixa o poder da informação descentralizada, não tem como botar de volta lá. Políticos podem chorar porque nunca mais eles vão ter essa capacidade. E da mesma forma que a Igreja Católica teve que mudar radicalmente depois do advento da imprensa, quando as pessoas puderam ler a Bíblia elas mesmas diretamente e assim parar de adquirir qualquer informação exclusivamente através de padres, os estados, governos e políticos também vão ter que rebolar muito daqui para frente, agora que as pessoas conseguem ter informações independentemente da influência deles. Eles podem chiar de fake news, podem chamar de discurso de ódio, podem inventar o nome que eles acharem melhor para essa informação que os políticos não querem que você veja. O fato é, essa informação vai vencer os políticos. No final das contas, só se submetem os estados às pessoas que são convencidas a fazer isso, convencidas de que o Estado é uma coisa boa. Seria impossível, simplesmente economicamente inviável, um Estado que garantisse o seu poder à obediência exclusivamente pela força. Convencimento é o que faz a diferença. A questão é que é sempre muito mais fácil convencer alguém de qualquer coisa se você controla toda a informação que essa pessoa recebe. Essa alternativa fácil acabou. A sociedade de leis privadas em que as pessoas compram o Estado que quiserem num livre mercado é o melhor para todos nós agora. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!